E aí, meu povo, primeiro eu vim aqui agradecer ao carinho de vocês. Eu tô tentando responder todo mundo, vocês estão sendo maravilhosos, eu tô amando ler as mensagens. Isso pra mim vale mais que ouro, tá? O importante é que vocês estejam felizes e que vocês estejam gostando do projeto. Tô muito, 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 muito feliz. E a segunda coisa é, por favor, vão lá no meu canal. Dê Soares, você vai lá no YouTube, quer dizer, você já tá no YouTube, então você vai lá em cima e procura Dê Soares, e aí você se inscreve no canal da minha família, no meu reality show. Eu sei que vocês estão se inscrevendo aqui no canal, que é pra vocês receberem a notificaçãozinha de quando chegar um vídeo novo, mas se vocês puderem, por favor, se inscrever no meu canal do YouTube, eu vou amar, eu vou ficar muito, 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 muito feliz. Ah, e ver os vídeos também, tá? Vocês vão ver como tem vídeo maneiro lá, e como minha família é legal, e eu também. Beijo, obrigada. Vamos lá. Em primeiro lugar, te agradecer por você ter aceitado. Falar que eu tô fazendo esse documentário com o maior amor do mundo e que eu quero fazer uma bela homenagem pra vocês. Que delícia. Vamos lá. Você foi a segunda Paquita, né? Eu a fui terceira, no a caso. terceira. A segunda foi a Sorvetão. Isso. Como foi o processo de escolha? Eu não passei por processo de escolha nenhum, porque eu morava com a minha família na Fonte da Saudade e quando a Xuxa saiu do Grajaú, que ela veio para a Zona Sul com a família dela, ela foi morar no prédio onde eu morava com a minha família, na cobertura. Aí morava seu Luiz, Dona Alda, Blade, acho que até o Cirano morava e a Xuxa. A Solange já era casada e a Mara morava fora do Brasil. Acho que a Mara sempre morou na Espanha. E aí, um belo dia, eu estava pintando a Copa do Mundo de 86. Você vê como tem tempo isso. Estava pintando a rua e aí a Xuxa passou de carro. Aí eu e uma amiga, a gente foi correndo, que a gente queria conhecer quem era a Xuxa, que fazia programa de televisão, que ela tinha um programa na Manchete na época. Mas você assistiu o programa dela? Não, porque eu ia para a escola. Eu tinha um monte de coisa na escola, eu não conhecia a Xuxa. Mas a gente foi correndo para o elevador e parou na garagem, ela entrou com a Marlene, aí a gente se conheceu rapidinho e pronto, ficou por isso mesmo. Eu acho que umas 2 semanas se passaram. E o papagaio da Xuxa, o Painho, na época, voou da cobertura e entrou no primeiro andar, que era na minha casa, onde eu morava, no apartamento onde eu morava. E o Painho ficou lá e eu cheguei do colégio e vi um anúncio no elevador dizendo que essa pessoa que morava no 802 tinha perdido um papagaio, papagaio tinha fugido. E se alguém encontrasse, era para subir lá e avisar, por favor, que a pessoa estava muito triste e desesperada. E aí, o papagaio estava na minha cozinha. Aí eu subi, avisei, aí a moça falou, não, a Xuxa não está aqui. Falei, então, fala para ela que o papagaio que ela está procurando está lá na minha cozinha. Fica no 102, embaixo, na mesma coluna de vocês, para ela ir lá pegar o papagaio. Aí acabou o dia, estava em casa, tomei banho, botei pijama depois de jantar, não sei o quê, e fui dormir. Aí quando eu já estou no quarto, entra minha mãe e fala, Luiz, e sabe aquela moça do papagaio? Ela está aí e está deitada na minha cozinha. Aí eu falei, e aí mãe? Ela falou, vai lá falar com ela. Eu falei, vou. Aí eu levantei, eu estava de pijama. Aí a Xuxa, você que achou o Painho, obrigada, não sei o quê. Aí a gente conversou um pouquinho, ela falou, vou levar para minha casa. Eu falei, claro, leva esse seu papagaio. Ela levou para casa dela e no dia seguinte a gente se encontrou por acaso dentro do elevador de novo e estava a Xuxa com a Marlene. E a Xuxa falou, então, essa é a menina que achou o Painho, que eu fui na casa dela ontem, não sei o quê. A Marlene olhou para mim, olhou para a Xuxa e falou, você não quer ser Paquita? Aí a Xuxa falou, ô Marlene, como assim, você tá louca? Por que que essa menina vai ser Paquita? E eu tava toda suja, né? Porque eu tava pintando a rua,
por causa da Copa do Mundo. Aí ela olhou para mim e falou, essa menina não serve para ser Paquita. Eu era magrinha, eu tinha uns gambitos assim, fininho. Aí a Marlene falou, vai sim. Aí eu falei, o que é Paquita, por favor? Aí ela falou, Paquita vão ser umas meninas que ajudam a Xuxa no palco. Eu falei, mas eu vou para a escola, eu tenho escola, não tem como eu ir. Ela falou, não, você vai depois da escola. Aí eu avisei na minha casa, eu falei, mãe, vou chegar em casa umas 6 da tarde. Ia direto do colégio para lá, nunca tinha estado em um estúdio de televisão, nem sabia o que era. E comecei a gravar, a trabalhar, fazer as coisas ajudando a Andréa Veiga, ajudando a Chica, que também já tinha roupa. E aí fiz isso durante um mês. E aí um dia eu estava em casa, aí minha mãe me chama e fala assim, Luíse, hoje a Rede Globo ligou aqui para minha casa dizendo que era para eu assinar um contrato. O que é isso que você está fazendo? Falei, ai mãe, não falei que eu ia chegar em casa às 6 da tarde? Depois do colégio eu tô indo lá para aquele negócio da Xuxa, gravar. E aí, nesse meio tempo, eles já tiraram medida de roupa, de chapéu, não sei o quê. Minha mãe teve que ir lá e a gente assinou um contrato e eu comecei meio que por acaso, assim, sem saber o que eu estava fazendo. Isso é muito bom, porque as meninas mais novas... elas passaram por um processo de seleção, assim, tipo, absurdo, né? Uma das meninas, tipo, passou por um processo de 8.000 pessoas, imagina. E você simplesmente estava no meio da rua. Ela veio morar no meu prédio. Pois é. Tipo, eu não sabia o que era. E ela falou... Tem que ser, né? Tipo, a vida é muito doida. Quando tem que ser, não adianta. Você pode estar na rua da sua casa que as coisas vão acontecer. Então, assim, no início, mas você chegou a aparecer na televisão enquanto você ajudava as meninas? Aparecia. Sem contrato? No início? Mesmo sem contrato, porque era uma coisa, uma brincadeira, né? E eu nem sabia o que era aparecer na televisão, porque na hora que passava o programa, mentira, porque o programa não tinha estreado ainda. No primeiro programa que estreou, eu estava com uma blusa polo, lilás, um sapato vermelho, que era da minha mãe, e uma sainha branca. E eu acho que essa foto tem atrás de algum livro, algum LP da Xuxa. E foi a primeira vez que apareceu, assim, que foi no primeiro programa realmente que estreou. E eu não tinha roupa ainda, porque a roupa não tinha ficado pronta. E como foi ser Paquita? Como era ser Paquita? Depois que você entendeu a situação, né? Porque até então, para você, nos primeiros meses, assim, não era só uma brincadeira. Ou continuou sendo uma brincadeira? Eu acho que continuou sendo uma brincadeira mais séria, porque a gente ia para a escola, aí vinha um carro me buscar no colégio para ir para as gravações, que eram 2 vezes por semana. E depois a gente tinha, eu acho que toda sexta-feira, talvez, a gente tinha que ensaiar com Barry as coreografias. E aí começaram os shows, que a gente conheceu o Brasil todo, umas 3 vezes cada lugar, assim. Fazendo shows com a Xuxa e a gente no palco dançando, né? Foi uma brincadeira que foi levada muito a sério, porque tinha muito trabalho. A Xuxa estava começando e eu lembro que o primeiro show que a gente fez foi aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e não tinha muita gente. Deviam ter talvez umas 5.000 pessoas. E depois a gente fez shows para 100.000 pessoas. Eu entrei no começo do começo mesmo, junto com a Andréa Faria, Chiquita, e junto com a Andréa Veiga, que foi a Paquita, que já veio com a Xuxa da Manchete. E como era a tua relação com as crianças? Porque você era uma menina, né? Uma menina de 12 anos que ficava cuidando de outras meninas. O cuidar era mais para as crianças não ficarem na frente das câmeras ou na frente da Xuxa. Então era para a criança não correr de um lado para o outro. A gente meio que segurava
o grupo que ficava naquele beijo, que era um beijo no chão, né? No começo. Mas foi tranquilo, eu acho que foi tranquilo. E no início dos shows, né, que você foi a primeira das primeiras, as meninas falaram, tanto a Sorvetão como a Veiga, falaram que vocês faziam tudo no início dos shows, enchiam bola, arrumavam tudo, faziam tudo. A gente fazia tudo. Enchia bola, armava uns painéis assim grandes, claro que tinha gente que vinha botar o prego, prender, mas a gente ficava lá organizando o palco todo, antes de virar o que virou depois. Era muito trabalho e era muito gostoso, porque sempre foi uma família, sabe? E as meninas, nós sempre fomos muito próximas e a gente sempre cuidou uma da outra. A Xuxa ainda não era a Xuxa quando você trabalhou com ela, mas como era trabalhar com a Xuxa? Maravilhoso. Eu não sei porque tem muito tempo. Bem, eu tô com 44, eu saí com 15, então tem 29 anos. Eu lembro que era tudo muito gostoso e a gente ficava em hotéis muito legais. Quando viajava para fazer show, a gente ficava em hotéis 5 estrelas. E sempre tinham lugares para a gente conhecer. Era sempre muito, muito bom, assim. Porque no início vocês chegavam a conhecer os lugares, porque vocês não eram tão famosas assim, né? Ainda dava. Eu lembro que a gente estava em Recife, aí tinha uma feirinha perto do hotel, lá na praia de Boa Viagem. E a Xuxa foi. Ela falou, vamos lá na feirinha. E ela botou uma peruca. Nessa saída, que a gente percebeu que não ia mais dar para a Xuxa sair nunca mais. Que a Xuxa queria provar um anel. Na hora que ela fez assim, para provar o anel, que ela botou a mão, ela falou aqui. A mulher olhou a mão da Xuxa e falou assim, meu Deus, é a Xuxa. Aí eu olhei para as meninas, a gente assim, como assim? Porque a Xuxa segurava o microfone. Então, ela segurando o microfone, as pessoas conheciam a mão dela, ou o anel que ela estava, sabia quem era. E aí é que caiu a ficha e a gente falou, ih, meu Deus, o negócio realmente ficou grande, né? A Xuxa é muito famosa. Mas eu nunca pensei nas paquitas famosas. Eu nunca pensei, porque a gente estava fazendo o nosso trabalho, que era estar ali, era animar, era estar com as crianças. Eu não pensava em fama, assim. Não tinha tempo para isso também, sabe? Eu não sei. Eu lembro uma vez que eu estava num shopping center e aí eu pedi uma coisa para comer, sentei e na hora que eu fui comer, chegou alguém e sacudiu a minha mão pedindo um autógrafo. Aí aquilo, eu olhei assim, eu falei, como assim? Eu tô comendo. Aí alguém que estava comigo falou, você não pode, você tem que falar com a criança. Eu falei, tá bom, posso acabar de comer? Aí aquilo eu achei muito doido. Eu falei, não, tá fora de ordem aqui as coisas. Foi aí que você sentiu que as paquitas estavam fazendo sucesso? Sim, mas eu nunca pensei nas paquitas sendo famosas. A gente tinha uns fãs que estavam sempre lá no show, aí tinha plaquinha com os nomes da gente. Paquita, eu te amo. Pitucha, eu te amo, não sei o quê. Mas eu não sei, eu acho que eu era muito nova, sabe? Eu acho que eu tinha 14 anos, eu não pensava nessas coisas assim. Como surgiu o teu apelido no show da Xuxa? Pitucha? É. Foi coisa da Xuxa. Ela que deu esse apelido. Você gostava de ser chamada assim? De Pitucha? É. Era o nome do personagem, né? Tanto é que depois as paquitas viraram bonecas, viraram figuras de revista em quadrinhos. E aí não podia chamar o nosso nome, tinha que ser o nome da televisão, da turma da Xuxa. E aí ficou Pitucha. E você fazia um personagem como Paquita ou você fazia aquilo de fato como uma brincadeira? Depois que você começou a entender o sucesso, né? Era um personagem porque a gente colocava uma roupa.
Então eu me vestia de soldadinho vermelho. E a partir do momento que você tá com boné, você é a Paquita. Você é a Pitucha ou a Catuxa, que é o caso da Ana Paula Guimarães, que entrou para ficar companheira comigo, que aí ficaram 2 de vermelho e 2 de azul. Mas eu era o que eu era, não tinha... Luíse que estava ali no palco fazendo as coisas e chamava Pitucha porque ela estava com aquela roupa de Paquita. Você lembra da primeira vez que chamaram o teu nome na rua, te chamaram pelo nome? E Luíse... Lembro. Te conheceram como Paquita? Lembro. Como foi isso? Foi estranho, assim. Eu não sei, essa coisa de fama nunca bateu muito comigo, não, sabe? Até porque eu tive uma época, quando eu estava com 13 anos, que eu recebi ameaças, dizendo que eu ia ser sequestrada, que tinha gente esperando na porta do colégio, que a pessoa sabia que eu tinha médico naquele dia que ia estar me esperando. Então tiveram uns episódios assim feios que me fizeram desgostar da fama. Eu nunca procurei, sabe? Eu ia fazer uma pergunta sobre isso, se você chegou a ter alguma crise com o sucesso, então, não o sucesso em si, mas essas coisas que foram acontecendo, né, de ameaças e tal, que te fizeram pensar sobre isso? Eu sempre achei que a pessoa fica famosa não é porque ela é melhor do que um médico. É porque o médico está dentro de um consultório médico. Mas a pessoa que fica famosa, ela tem a mídia toda. Ela está na televisão, ela tem muito mais exposição, mas não faz você melhor do que ninguém. Pelo contrário, assim, eu saí do programa aos 15 anos de idade porque eu queria terminar meu colégio. Meus pais me deram uma bronca porque eu já tinha repetido de ano uma vez, ia repetir a segunda vez, aí minha mãe e meu pai falaram para mim, olha, não é legal, é legal você terminar seu colégio. E aí eu fui terminar o colégio. Mas você naquela época, você não era então, não tinha essa questão de exigência em relação à nota e tal, a Marlene não ficava pegando no pé de vocês para isso? Não, isso deve ter vindo com as outras gerações. Mas a Marlene sempre quis que a gente fosse bem na escola, né? Que o programa não atrapalhasse, os shows não atrapalhassem, mas acaba atrapalhando, não tem como. Porque a gente, às vezes, viajava sexta-feira, tinha show sábado e domingo e voltava na segunda de manhã, então perdia a aula. Então, era uma assim. Foi um tempo bem turbulento, né? Foi complicado. E como é para você, assim, ser o sonho de uma geração? Porque depois que a Xuxa foi pra Globo e tal, vocês acabaram virando um sonho de todas as meninas do Brasil, né? Todas queriam ser Paquita. Como era pra você isso? Eu achava engraçado, achava divertido, porque foi por acaso que eu entrei. Eu não entrei numa competição, eu não escrevi uma carta para ser Paquita. Aconteceu realmente por acaso e, de repente, eu estava lá no meio, mas sou muito agradecida por tudo que eu vivi e todas as experiências que eu tive e todos os lugares que eu conheci. Aprender o profissionalismo da Xuxa e da Marlene foi uma coisa que me ajudou na minha vida muito. Virou uma coisa, né? As Paquitas. Mas na nossa época a gente não sabia disso. Você chegou a ganhar dinheiro, muito dinheiro na época e tal? O que você fazia com o seu dinheiro? Porque você era muito nova, né? Não, eu acho que as outras gerações ganharam mais. Até porque eu saí quando as Paquitas foram gravar o CD. Primeiro CD, que fizeram show, que aí elas começaram a ir para a Argentina, foram lá para fora. Xuxa teve programa na Espanha, aí eu já não fazia mais parte. Eu saí do programa aos 15 anos de idade com a Ana Paula Guimarães, que era Catu, e juntas nós fizemos um programa de videoclipes na TV Rio. E isso durou 1 ano e depois acabou. Aí a gente se separou, a Catu voltou para trabalhar com a Xuxa
eu terminei o colégio e fui embora do Brasil. Como foi essa tua saída? Foi uma coisa que você quis? Foi uma coisa que o programa já tinha achado que vocês já tinham... Né? Não. Foi uma escolha da Catu e minha mesmo. Assim, eu estava com esse problema que eu não queria repetir de ano de novo. Eu tinha que terminar meus estudos. E, ao mesmo tempo, a TV Rio me convidou e convidou a Catu para fazer esse programinha de vídeo, que era antes da MTV estrear. Aí a gente tinha um programa que fazia entrevista com grupos, com cantores, com gente que ia cantar lá no estúdio com a gente. E a gente topou fazer, meio sem saber o que era, entendeu? Mas assim, teve alguma questão, vamos dizer assim, um mal-estar quando vocês resolveram sair? Não. Você, a Xuxa, a Marlene? A Xuxa ficou triste e a Marlene não estavam entendendo por que a gente ia sair. Agora que o negócio tinha engrenado, por que a gente ia sair? Aí foi meio estranho no começo, mas depois ficou tudo bem. Mas você chegou a fazer uma transição de, tipo, esperar uma outra Paquita ser selecionada? Não, a Letícia Spiller estava fazendo o teste e a gente se parecia de roupa, assim, e ela tinha o cabelo comprido também. Foi uma escolha muito fácil, assim. Eu sair do programa e a Letícia virar a Pitucha. Então você não chegou a gravar nenhum disco, mas você participava cantando dos discos da Xuxa? Isso, a gente fazia o coro, né? O coro infantil. Até o 3 eu fiz, eu acho que depois do 4 eu já estava fora e com 18 anos eu fui embora. Teve alguma história diferente, inusitada, engraçada que vocês passavam e tal? Porque vocês faziam muito show em estádio, né? Chegada de Papai Noel. Chegada de Papai Noel. A gente fez algumas vezes. Em São Paulo também. A gente fazia em estádios grandes, assim. Eu lembro da Bahia. Eu lembro... Você já tinha saído do Rio ou você saiu do Rio a primeira vez com a Xuxa? Não, já tinha saído. Minha família toda é do Pernambuco. A parte da minha mãe, minha avó morava lá na época que ela era viva. Então eu já tinha saído. E meu pai é alemão. Então eu viajei muito minha vida toda para a Alemanha para poder aprender a falar alemão e por conta da minha família que também morava lá. E assim, tirando o seu pai e sua mãe, né, que ficaram preocupados com a parte dos estudos, como era para tua família, por exemplo, do Nordeste, te ver na televisão e tal, como é que eles reagiam, como era para você quando você voltava lá e ia visitar eles, já como Paquita? Era muito engraçado, assim, porque eu tenho 5 tios homens, irmãos da minha mãe, que eu lembro que um dia eles me chamaram de lado assim e falaram: olha, você agora que está em televisão, não vá tirar roupa para revista masculina nenhuma. E engraçado que nessa época foi a época que saiu a Playboy da Luciana Vendramini, que além de não ter sido Paquita, saiu com a roupa vermelha. Então todo mundo pensava que era eu. Ou era a Catu. E aí tinha que explicar: não, sou eu, é outra pessoa. Essa menina não foi nem Paquita. Não tem nada a ver, assim, esquece. E eu também não ia tirar roupa. Quando você entrou já tinha Veiga, já tinha Sorvetão, né? Existia essa hierarquia, esse respeito por você ter entrado depois e tal, da Veiga ser a primeira? Não, mas é natural, né? Porque a Andréa Veiga já trabalhava com a Xuxa na Manchete. Então, ela que era o link direto da Marlene com a Xuxa. Aí tinha a Chica e depois que a Andréa Veiga saiu do programa, passou para mim. Então, ficou, como eu era do lado da Andréa, desse lado daqui, e a Chica ficava do outro lado, essa coisa de ter o link da Marlene com a Xuxa passou para mim. Mas era tudo a mesma coisa, tava todo mundo no mesmo barco, no mesmo palco. Né? Não, nunca teve. Então tinha essa separação do palco, umas ficavam do lado e outras ficavam do outro, vocês não ficavam transitando? Não. Cada um? Não, aí ficavam uma de vermelho e uma de azul,
de um lado do palco, que por coincidência era onde o Russo ficava. Lembra do Russo? Isso é maravilhoso. E do outro lado ficava a Chica de azul e a Catu de vermelho. Então era uma coisa natural, assim, como era a Paquita, que era o link direto da Marlene com a Xuxa, acabou passando para mim porque eu ficava daquele lado, entendeu? E a Xuxa recebia vários artistas e tal, no palco. Você era tiete de alguém, você acabou conhecendo alguém por ser Paquita? Ah, eu conheci muita gente. Tiete, eu acho que eu fiquei do Rick Martin, porque eu era fã do Menudo quando eu tinha 10, 11, 12 anos de idade. E quando o Rick Martin foi lá com Robbie Rosa cantar no programa, aí eu fiquei super tiete, mas também não tinha tempo, porque tinha que trabalhar, tinha criança para controlar, tinha coisas para passar para a Xuxa, não tinha muito tempo. Mas eu fiquei tiete também de mais um, Paulo Ricardo. Todo mundo fala do Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, que era o auge do Olhar 43, e quando ele entrou naquele palco, que saiu daquele sol, aquela boca, e ele entrou, foi uma queda de queixo, assim, a gente assim, não tô acreditando que o Paulo Ricardo tá aqui. Então foi isso. O que você conseguia fazer, por exemplo, nos momentos de folga? Você conseguia viajar, ir para shopping? Nada disso. Não, acho que não. A gente conseguiu. Eu lembro que uma vez a Catu, fomos para Araruama, para casa da Chiquita, que ela tinha uma casa lá. E a gente foi passar um carnaval lá e foi super divertido. Que eu lembro que deve ter acontecido quando eu tinha 12 anos, talvez 13. A gente não tinha muito tempo, não. Era questão até de tempo, né? Não, até porque quando você não estava trabalhando ou não estava com Barry aprendendo as coreografias, ou não estava fazendo show, você estava dormindo. Até porque a gente naquela época gravava até muito mais tarde do que hoje em dia é permitido. Então a gente chegava em casa tarde e no dia seguinte, 6h30 da manhã, era colégio. Você tinha que levantar para ir para a aula. E eu não lembro de ter tido muito tempo livre, não. E tinha interferência na vida pessoal? Por exemplo, a Marlene falava alguma coisa para vocês, tipo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal, ou não? Não, tinha assim, quando a gente ficava nos hotéis, a Marlene controlava a quantidade de doce que a gente comia. Mas eu, como nunca fui de doce, ela ficava... não queria que as meninas, ou que a gente engordasse. Mas não era uma coisa xiita, não. Existia uma coisa sua, por exemplo, você, de sair na rua e você olhar, você querer fazer uma coisa e você pensar, não posso fazer isso porque eu sou Paquita, eu sou um exemplo e essa pessoa pode olhar para mim? Nunca pensei isso. Nunca passou pela minha cabeça. Eu acho que a pessoa também tem você tem uma integridade e você é aquilo que você é, você não vai sair daquilo só porque você tá... Não funciona assim. E você como criança indo para a escola, né? Porque você era nova. Como era você na escola? Tipo, você era a atração do colégio? Eu acho que as pessoas falavam, sim. Mas eu nunca dei muita bola, assim, eu não ligava muito. Vocês não chegavam a ser assediadas, assim, pelos meninos, por homens mais velhos e tal, porque vocês eram muito blindada, ou você falou que chegou a ser perseguida, né, por um fã? Foi, mas isso a Marlene resolveu rapidinho. Marlene botou uma pessoa, botou um segurança para me seguir, porque tinha uma época também que eu estava muito rebelde, assim. Eu não queria que um carro viesse me buscar para me levar para casa. Eu queria pegar o ônibus. Aí eu entrava no ônibus e quando eu entrava no ônibus, esse segurança entrava atrás de mim e eu olhava antes de subir, eu falava para ele, você nem fala comigo, você não me conhece, você não está comigo. E eu entrava no ônibus e ia amarradona de estar pegando o busum para ir para minha casa, assim. E as pessoas te olhavam e ficavam... Eu acho que abordavam? não, porque eu acho que muita gente ia para aula, né? Não, eu acho que não tinha muito isso. Eu também nunca prestei atenção nessas coisas, então eu não sei se a pessoa olhava, se não olhava. Não. Você falou que a Marlene pegava no pé com doce, né?
Você era muito cobrada pelo teu corpo? Era difícil para você fazer dieta, ficar se mantendo? Não, porque eu sempre fui magricela, assim, depois que a gente passa dos 40 é que muda tudo. Mas eu sempre fui magrinha, nunca tive problema com peso, não. Mas ela pegava no pé. Ela falava que não queria ninguém gordinho. Ela falava. Mas eu não era do doce, então tanto fazia. E você se achava bonita na época? Porque as paquitas meio que viraram ícone de beleza, né? Todo mundo achava as paquitas. Mas sempre foi assim? Eu não sei disso. Jura que foi assim? Eu não sei disso, porque depois eu também fui embora, né? Então, quando as meninas gravaram discos que ficaram realmente famosas, eu não estava nem no Brasil. Eu fui embora, eu passei 19 anos fora do Brasil. Então, eu não sei dizer. Não me achava feia, não. Eu sabia que tinha alguma coisa parecida com a Xuxa, porque eu era loura, tem olho azul, ela era loura, tinha olho azul, então era uma composição bonita que ficava. Seria uma próxima pergunta. Por exemplo, hoje em dia tem essa questão da representatividade, né? E naquela época vocês eram todas cópias da Xuxa, como você acabou de falar. Você acha que isso hoje em dia, por exemplo, as paquitas dariam certo? E se tinha na época, por exemplo, e se vocês ficavam pensando nisso, poxa, não tem uma negra? Não era coisa da época, não. E tinha Tatiana Maranhão, que tinha o cabelo escuro. E tinham outras paquitas que não tinham olho azul. Tinha Bombom, que não foi paquita, mas foi dançarina, foi assistente lá da Xuxa também. E a Bombom é uma negra linda. Eles exigiam que você pintasse cabelo, você pintava o que queria, não? Não, eu nunca pintei cabelo. Esse louro aqui é meu louro e aí a gente faz umas luzes para ficar um pouquinho mais claro, mas pintar cabelo eu nunca pintei. E nem exigiam que você... Não. Você chegou a ser amiga da Xuxa e da Marlene? Você se considerava amiga e tal? Sim. E vocês faziam coisas juntas? O que vocês faziam? Como é que era essa relação? A gente ficava tanto tempo juntas. Sempre foi uma relação muito boa, muito boa. Ela sempre foi uma irmã, assim, da gente, sabe? Tanto é que agora, domingo passado, depois de 30 anos, nos encontramos de novo. Quer dizer, eu não, que eu estava jogando buraco com a Xuxa outro dia. Meu marido, Xuxa, Juno e eu. Nunca teve essa coisa da Xuxa ser famosa e aí a gente não ia. Não, a Xuxa era a Xuxa. Tá, e a tua saída? Vamos falar um pouquinho mais dela. Então, assim, você quis sair, você sentiu essa necessidade de ir para a Alemanha e de sumir de tudo isso, do sucesso, de tudo? Como foi isso? Eu, depois que eu terminei o colégio, com 18 anos, a coisa mais natural para mim seria ser atriz, porque eu já estava na Globo, porque eu já tinha estado na Globo e era uma coisa que eu gostava. E aí eu fui estudar e fui para a Alemanha, me formei em artes cênicas na Alemanha e depois comecei a trabalhar. E trabalhei durante muitos anos como atriz, fiz um seriado alemão, inglês e canadense e uma coisa me levou a outra coisa. Então, um dos trabalhos que eu fiz na Alemanha me levou para morar na Espanha, que eu fui gravar um seriado alemão sendo filmado na Espanha, em Palma de Maiorca. E depois disso eu fiz esse seriado alemão e canadense que me levou para o Canadá e eu acabei morando no Canadá por 11 anos. Aí você ficou esse tempo lá na Alemanha e depois no Canadá. Isso. E aí depois você voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil em 2011, porque eu queria construir uma família e no ano de 2000 eu casei com meu então namorado canadense e não queria mais atuar. Eu queria ter uma família, ter um filho. Só que um ano antes do meu filho nascer, eu descobri que eu sou portadora de esclerose múltipla.
que é uma doença autoimune. E foi uma época um pouco complicada, assim, da minha vida, porque eu não sabia direito o que eu ia fazer, sabe? Eu acabei separando do meu marido canadense, do meu ex-marido canadense, pai do meu filho, e não consegui trazer meu filho para morar no Brasil comigo, mas que no final das contas eu acho que tudo bem, que o Canadá é um super país, e ele está lá com o pai dele, com os irmãos dele, que o pai casou de novo, ele tem irmãos, então acabou que deu tudo certo, sabe? E eu casei de novo, tenho um super parceiro que me ajuda em tudo, e é isso. Você sente saudade daquela época? Da época de Paquita? E o que você mais sente saudade? Não sinto saudade, não. Porque eu acho que eu era muito nova. Minha vida se desenvolveu tanto depois que eu saí de lá. Eu não sinto saudade, não. Eu estou muito feliz que a gente tem retomado essa convivência de novo. Da Xuxa estar na minha vida de novo, das meninas estarem por perto, da gente se encontrar. Eu faço almoço aqui em casa, aí vem todas as meninas e seus maridos. A gente teve esse encontro na casa da Xuxa, que foi maravilhoso. Então eu não posso dizer que eu sinto saudade, não. Apesar de você ter passado esse tempo fora, depois que você retornou, tipo, o contato também voltou totalmente. Voltou. É muito bom. E a gente sempre se escreve, né? A gente sempre se falou, se encontra. E você é lembrada nas ruas ainda? Acho que não. Acho que não. Mas as pessoas nem te olham e ficam assim, eu conheço essa pessoa de algum lugar, assim. Você já passou por situações como essa? Já. E ninguém chegou a te abordar e falar, você estudou em tal colégio? Porque às vezes é isso, né? Às vezes a pessoa é tão próxima da gente que a gente olha e fala assim, eu acho que eu estudei com essa pessoa. Se a pessoa me pergunta, eu falo. Tem umas pessoas novas que sabem quem eu fui, mas não são da época de quando eu era Paquita. É uma geração que veio depois. Mas é engraçado porque, como agora eu tô falando com muitos fãs, né? É o que você falou, eles não acompanharam a sua época, mas eles acompanham, vários já me perguntaram, mas todas vão até a Luíse, não sei o quê. Eles perguntam, assim, é impressionante. Ai, que engraçado. É muito engraçado, porque assim, eles não deixam passar ninguém. Eu tô até desesperada um pouco com isso. Porque eles querem todo mundo, sabe? Tipo, que foi, eles, assim, apesar de você não ter sido a Paquita da época deles, você foi Paquita. E para eles isso é muito surreal, né? Você ter sido Paquita. Que legal, isso é muito legal, né? É muito legal, né? E você se sente assim, realizada, assim, tipo, você, né, teve a sua vida toda depois e tal, por tudo que aconteceu, você faria tudo de novo? Faria, se acontecesse de novo, eu acho que sim. Mas assim, por conta da esclerose múltipla, eu não trabalho mais hoje em dia. Eu ajudo muito meu marido nas coisas que eu posso, do trabalho dele, e a gente viaja muito por conta disso. E eu agora estou me dedicando um pouquinho mais ao teu projeto, né? Um projeto que eu descobri, um Instituto Livre Ser, que chama Instituto Livre Ser, que é para levantar dinheiro e conseguir uns sistemas de dessalinização de água para abastecer o sertão nordestino. Então tem muitas cidades onde as pessoas não têm nem água potável. Elas não têm água para beber, para se banhar, para cozinhar, não tem. E aí, com esse projeto, a ideia é conseguir levantar dinheiro para o Instituto comprar esses sistemas para poder abastecer comunidades. E se vocês entrarem no site, dá para ver o trabalho que já foi feito. É muito bom. E essas coisas me dão prazer hoje em dia. Você quer falar um pouquinho mais sobre essa questão da esclerose e tal? Ou você prefere não? Não, eu posso falar, mas eu não sei se cabe, né? Pois é. Não mas cabe. Assim, de repente, né, se você já abordou de uma forma, eu acho que ficou bastante natural. Não precisa mais, não. Dos fãs ainda. As meninas falam muito que elas recebiam muita coisa em casa, tiveram que trocar de número várias vezes. Várias vezes passei.
o telefone, porque era na época do telefone, né? Não tinha celular. Então, às vezes, tocava lá em casa 20, 30 vezes e era alguém perguntando, alô, a Pituxa tá aí? Aí meus irmãos, que eu tenho 3 irmãos, todos eles ficavam loucos, desligavam o telefone, era uma loucura, assim. Eu recebia muita carta, a gente recebia muita carta na produção, às vezes chegavam presentes. Quando a gente viajava, eles davam presentes típicos daquela região, aí deixavam pra gente no hotel. Tua mãe e teu pai te acompanhavam ou ninguém te acompanhava nessas viagens e gravações? Não, minha mãe não gostava, meu pai trabalhava, então, e tinham outros 3 filhos para tomar conta, né? Mas de uma certa forma você meio que deu uma desorganizada ali na família, né? Totalmente. Mas não foi, assim, na minha época pelo menos, não foi um sucesso enlouquecedor. Não foi. Isso deve ter sido na época das outras Paquitas. Mas na minha época foi muito trabalho, muita curtição e muita descoberta, sabe? Porque estava tudo começando, pequenininho. Você falou da sua relação com a Xuxa, mas não falou da sua relação com a Marlene. Vocês, né, você tinha uma relação pessoal, vocês conversavam, você ainda tem contato com ela ou não? Não, contato com a Marlene a gente perdeu um pouco, mas na época eu tinha sim. Eu sempre gostei muito da Marlene, aprendi muita coisa com ela. É uma profissional sem igual, exigia muito da gente e isso foi muito bom para a minha vida depois que eu saí do Brasil. Porque a Marlene exigia, sim, tinha que estar na hora, tinha que estar vestida de acordo, tinha que estar maquiada, de cabelo penteado, tinha que estar com roupa, sabe? Ela era muito boa, assim. Eu aprendi muita coisa com ela. Mas você chegou a se incomodar por ser muito novinha? Você falou que teve uma fase meio rebelde, assim, de não querer fazer as coisas que ela pedia? Tipo, não vou me maquiar, não vou me pentear, não sei o quê. Não, porque não tinha essa opção. A gente tinha que fazer. Mas levava bronca, porque às vezes não penteava cabelo e às vezes o rímel escorria e você saía com aquela coisa preta por aí, passeando pelo hotel com o olho todo borrado. E aí levava bronca sim, mas é coisa de menina, né? Eu tinha 12 anos, 13 anos. Mas levava a sério, mas não era uma coisa muito sentimental, né? Não, nenhuma. E não ficava chateada se levasse uma bronca. Não tinha isso. Todas as meninas, elas têm meio que essa relação... todas não, né? Mas várias que eu já conversei, meio que de amor e ódio, né? Porque amam a Marlene, porque falam que aprenderam tudo, que realmente ela foi uma escola, que se hoje elas são profissionais que elas são, a Marlene é totalmente responsável por isso. Mas ao mesmo tempo, né, que elas ficavam chateadas com esse negócio das broncas e tal, que as broncas eram muito fortes, mas acontece também, né? Tipo, Eu acho... Quem tá na chuva é para se molhar, não dá para ficar cheio de dedo, sabe? Ai, ela me deu uma bronca. Não tem isso. Quem tá ali é assim que se aprende. Quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Acho que não? Acho que não. Então é isso. Falou sobre tudo. Então tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada a você. Vou procurar fazer o melhor documentário do mundo em homenagem a vocês. Quando eu tava falando com a Veiga ontem, né? Meu sonho era ser Paquita, mas não rolou. Ai, que ótimo. Mas o tempo foi passando e aí essa oportunidade que eu tive agora, depois de mais velha, né? Formada em cinema, com a minha produtora e tal, eu falei, bom, não fui, mas vou contar como foi. É isso aí. Né? Muito bom, muito bom. Muito, muito, muito legal. Que legal. Que bom.